Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e esse é o seu canal de ciência e fisioterapia. Então, se você quer aprender ciência, se você quer aprender a colocar a ciência na sua prática clínica, esse é o seu lugar, é aqui que você vai aprender a fazer isso. E hoje, o assunto de hoje é uma coisa que todo clínico já pensou. A gente sabe, por exemplo, que pacientes crônicos têm um perfil, né, para ter esse paciente, para ter crônico, então tem fatores psicossociais associados. E aí, pergunto para vocês. Será que o paciente crônico da DTM tem alterações de sono, por exemplo? Então, foi feito um estudo que foi tentado fazer, eles tentaram fazer essa correlação de cronicidade das DTMs e alterações de sono. Pensa agora clinicamente, você no seu consultório, você com os seus pacientes, os seus pacientes com DTM têm alterações de sono, sim ou não? E como é que você analisa isso? E qual é o peso que você tem que dar disso na sua avaliação? Parou para pensar? Então você vai fazer o seguinte: agora que você parou para pensar, você vai se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiropatas, de onde você quiser, para levar informação científica de qualidade. Combinado? Esse é o nosso combinado. Eu faço material e você me ajuda a distribuir. A gente precisa levar a ciência e a fisioterapia em mais lugares, para todos os fisioterapeutas trabalharem baseado em evidência, que é o meu sonho. Beleza, galera? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Tá aqui, ó. Olha o estudo de hoje. Então, o estudo de hoje fala da neurobiologia, da dor orofacial e a interação com o sono. Então, qual é a interação neurobiológica que a gente tem da dor orofacial e do sono? E aí, esse estudo tem um embasamento teórico muito interessante. Então, olha bem o nome, tá? Foi publicado no Journal of Dental Research. A publicação, a data da publicação é em 2016, tá? Então, lembra daquela velha história que eu falo sempre para vocês. Não acredita no que eu falo. Baixa o artigo e lê. Eu li as partes, separei as partes importantes que eu considero aqui, mas depois você lê o artigo inteiro e forma a sua opinião. Combinado? Então, vamos lá. O que ele fala aqui, ó? A dor aguda é uma parte de uma hipervigilância, de um sistema de hipervigilância que alerta o indivíduo de uma lesão ou de uma potencial lesão dos tecidos. Até aí a definição de dor normal. Isso também pode gerar distúrbios de sono. Alterações de sono, sono interrompido, né, a ruptura do ciclo normal de sono, estão também associadas com dor crônica, com estado de dor crônica, incluindo aqueles que ocorrem dores orofaciais, uma região como as desordens temporomandibulares, alterações, as DTMs, e várias neuropatias, condições neuropáticas do nervo trigêmeo. Então, lembra que, assim, uma das primeiras coisas que você tem que fazer com o seu paciente com dor orofacial é verificar se ele tem um problema de disfunção temporomandibular ou se ele tem um problema de uma alteração neuropática do trigêmeo, porque pode acontecer as duas coisas juntas, ou o paciente pode ter uma neuropatia do trigêmeo e chegar para você com um diagnóstico de DTM, porque não foi feito um diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa verificar isso. Para verificar isso, eu tenho que fazer uma boa avaliação do nervo trigêmeo. Então, eu preciso verificar se essa DTM vem de uma alteração articular, muscular ou mista, e preciso verificar se essa alteração, se os pacientes têm alteração de sensibilidade na região do rosto pelos três ramos do trigêmeo. É assim que eu vejo se eu tenho uma condição neuropática. Então, tem alguns sinais presentes de hiperalgesia, alodínia, alterações sensitivas no trajeto do trigêmeo que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Essa relação entre sono, entre dor e sono é complexa. E em contraste com a dor aguda, que a relação é linear e rapidamente reversível, então dor aguda normalmente ela é mais rápida de reverter, a relação dos estados de dor crônica estão descritas como um ciclo vicioso de muitas influências deletérias entre distúrbio de sono e dor. Então, tem vários mecanismos de associação, especialmente com os pacientes crônicos, não tanto com os pacientes agudos. A complexidade dessas interações são os nossos desafios clínicos e fazer o manejo desses pacientes que manifestam essa combinação de dor
e problemas de sono. Então, o nosso desafio clínico é fazer exatamente isso. Então, quanto de interferência esse sono pode levar e quanto que eu tenho que encontrar de relevância quando meu paciente fala que não dorme direito, dentro de um caso de dor orofacial, que eu já tenho alguns diagnósticos diferenciais para fazer para vocês. Então, entenda, eu preciso sempre contextualizar, preciso fazer diagnóstico diferencial, e é por isso que eu gosto de entender as coisas e categorizar as coisas dessa forma, que a ciência me ajuda muito. Então, vamos fazer uma visão geral aqui do processo de dor orofacial. Então, a gente tem alterações gerais que podem levar a dores orofaciais. A região do rosto, da boca e das mandíbulas são locais comuns de dor aguda ou dor crônica, e os estados de dor crônica orofacial podem dificultar o diagnóstico por várias razões. Por exemplo, o complexo da dor crônica é uma experiência multidimensional e pode ser sensório discriminativa, afetivo-cognitiva, cognitiva, afetiva e uma dimensão motivacional, de acordo com a classificação de dor do McGill, tá? Lembra que eu tenho aqui também uma websérie sobre mecanismos de dor musculoesquelética, que eu explico um pouco disso, mas eu posso fazer, depois você coloca aqui nos comentários se você quer, eu posso explicar as dimensões da dor de acordo com o McGill, do questionário McGill, como utilizar o questionário McGill, tá? Que é o que ele está falando aqui. Tem muitos tipos de dor crônica orofacial e a etiologia e a patogenia dessas dores não é tão clara assim, e muitos casos são complicados por causa de comorbidades, como os problemas psicossociais, por exemplo, depressão e estresse, outras relações de dor crônica, então posso ter mecanismo nociceptivo e neuropático no mesmo paciente, por exemplo, com alterações de intestino irritável, fadiga crônica e distúrbio de sono. A gente tem uma relação importante de distúrbio de sono e pacientes crônicos. Por quê? Porque a alteração de sono indica para a gente que esse paciente tem comprometimento do sistema nervoso autonômico. E o comprometimento do sistema nervoso autonômico é o que faz o paciente sair do agudo para o crônico. Quando ele começa a ter esse comprometimento, ele começa a cronificar o quadro. Fatores psicossociais ajudam em tudo isso. Olha o quadro que eles fizeram aqui, ó. A dor tende a ser mais intensa e variável, os meses se cronificam e eu tenho alteração de sono. Alterações de sono podem levar a uma cronificação e levar a mais dor. Então, aqui, a gente tem um ciclo. Aí a pergunta é, você clínico, quanto que você consegue quebrar desse ciclo? Como você consegue quebrar esse ciclo? E qual o peso que você dá para a dor que o seu paciente está sentindo, orofacial, e as alterações de sono? A gente sabe que tem uma correlação. O quanto isso é importante. E aí esse artigo vai explicar para a gente isso. Os distúrbios, os mecanismos de dor orofacial. Então, tem um mecanismo de dor orofacial, que é o primário, que aqui a gente fala do trigêmeo. O nervo trigêmeo contém a maior parte da aferência primária sensorial de inervação dos tecidos da face. Então, eu tenho aqui a saída do oftálmico, do maxilar e do mandibular. Essas três saídas do trigêmeo da inervação do rosto podem gerar um mecanismo de dor primário aferente. Isso acontece, e aí eu tenho um tratamento específico para isso. Esse é um dos mecanismos de dor orofacial. Um outro mecanismo é o mecanismo cerebral. Esse mecanismo cerebral, ainda pensando no trigêmeo, a partir do gânglio do trigêmeo, a gente tem uma aferência sensorial indo para umas regiões específicas do cérebro. E aí, essa região específica do cérebro, eles chamam aqui de Trigeminal Brainstem Sensory Nuclear Complex, tá? Então, essa estrutura é a decodificação da informação sensorial do trigêmeo, tá? Que está lá na base do tronco encefálico. Esse diâmetro grande dessas aferências conduzem tanto informações táteis quanto proprioceptivas e terminam nessa região cerebral e vão ativar o limiar o limiar mecanosensitivo. E aí vai alterar esse limiar mecanosensitivo. Qualquer pequeno contato na região do rosto pode levar a perceber esse sintoma, essa sensação como dor, e isso a gente sabe que é um processo que está envolvido em estado de dor crônica, que a gente conhece como alodínia, quando um estímulo que não deveria provocar dor começa a provocar, porque eu tenho uma alteração do limiar mecanosensitivo nessa região do rosto. Um outro mecanismo é o mecanismo tálamo-cortical.
Esse sistema tálamo-cortical faz o seguinte: toda a informação orofacial somatosensorial chega nessa região do tálamo, especialmente nesse complexo ventro-basal. O que acontece? Essas alterações também geram uma hipersensibilidade nessa região e neurônios termossensitivos nessa região somatosensorial do núcleo talâmico começam a ter uma hiperativação. E aí eu começo a ter uma hipersensibilidade na região do rosto. Então, só de ter uma hipersensibilidade na região do rosto, uma dor orofacial, eu já tenho que verificar. É um mecanismo primário? É um mecanismo do tronco encefálico? Ou é um mecanismo tálamo-cortical? Então, eu já tenho 3 possibilidades de decodificação de informação. Eu também tenho uma modulação do sistema nervoso central do processo nociceptivo local. Então, eu posso ter uma alteração nociceptiva e gerar esse desequilíbrio. Então, esse é um outro processo de modulação que também vai gerar hiperalgesia, alodínia, sensações de dor na região do rosto. Seguindo esse raciocínio, o que tem isso de relação? O sono com esses mecanismos. Então, como que o sono interfere nesses mecanismos de dor orofacial? Então, por exemplo, essa modulação do sistema nociceptivo pode gerar uma alteração articular na articulação temporomandibular e gerar um problema, uma sensibilidade do disco. Então, toda vez que o paciente abre a boca, esse disco está hipersensível, o paciente começa a ter essa resposta. O que acontece? Essa alteração desse mecanismo já interfere por si só no sono ou não? Então, agora, a gente vai ver essa parte do estudo. Então, o mecanismo de sono e esses mecanismos de dor. Então, quais são as informações gerais, né? Sono é um processo, uma função fisiológica natural que é essencial para a recuperação da fadiga e do reparo tecidual. Tanto, isso pode acontecer toda a parte musculoesquelética, tendões, ligamentos, vísceras, tá? O sono também interfere na consolidação da memória e o sono também interfere na função de tanto do sistema da parte celular do nosso corpo, na função cerebral celular nas redes do sistema nervoso central. Então, a gente tem o sono como um processo reparador geral do nosso corpo, modulado pelo sistema nervoso autônomo. Indivíduos que estão totalmente ou parcialmente deprivados de sono podem se tornar doentes por uma infecção ou alterações orgânicas. E essas, sem um descanso adequado, tendem a ser menos funcionais. Deixa eu tomar uma água. Tendem a ser menos funcionais com uma relação de 3 ou 4 alterações a relação de alteração de humor do paciente, cognitiva, sistema imunológico e a relação somática da dor. Então, o que acontece? Eu tenho uma alteração de vários sistemas simplesmente por ter o sono interrompido, ter o sono diminuído. Para a maior parte dos adultos, dormir normalmente acontece 20 a 30 minutos depois desse indivíduo ir para a cama e deve durar de 6 a 9 horas. Mas a gente tem uma considerável variação individual como resultado de diferentes hábitos de dormir, exigências, por exemplo, de trabalho e também exigências, vontade própria da pessoa. Você pode ficar sem dormir porque você quer. Insônia é uma comorbidade frequente de dor crônica, como eu já tinha falado para vocês. Isso pode levar a gente a suspeitar quando eu tenho uma dificuldade para pegar no sono, quando eu tenho uma privação de sono de 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana, ou se eu desperto espontaneamente durante a noite, sem ter uma habilidade de ter um sono contínuo durante a noite toda. Aproximadamente 10% da população geral sofre de insônia crônica. Então, a gente já sabe que a insônia também pode ser um marcador importante, e aí tem uma definição de insônia que eu acho que é importante a gente usar. Porque não é qualquer privação de sono. Tá? Então, a gente pode ter algumas alterações que podem levar a gente a ter uma insônia.
E aí a gente tem os ciclos de sono que são importantes, aí fala tanto do sono REM. E aqui ele explica para a gente, ó, os estágios de sono para a gente chegar nesse sono REM, e esse sono REM é o sono mais reparador que a gente tem. Então, o tempo que você fica nesse sono REM é importante para ter todo esse processo de reparação. E aí a pergunta é, será que a alteração nesses ciclos de sono gera uma predisposição maior ao meu paciente ter dor orofacial? Então, agora que você entendeu tudo isso, vamos entender o seguinte: aqui ele fala também do sono não reparador, que pode acontecer em uma parte da população, também 10% da população, os mecanismos que a gente faz para entrar no sono, aquelas inibições, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho uma resposta sensorial no tronco encefálico, tenho aquela outra resposta tálamo-cortical, que vai fazer a gente ter aquele desligamento e vai entrar no estado de sono REM. Então, será que essas estruturas estão todas funcionando normalmente no meu paciente? E aí a gente tem o seguinte: dor e interação com sono. A percepção da dor durante o sono. Durante um sono normal em adultos saudáveis, a informação nociceptiva é atenuada para preservar uma continuidade com um alto limiar ou baixa de resposta ao estímulo do sono leve, especialmente na fase 1 e 2. Então, o que acontece? A gente tem naturalmente, durante o sono, uma diminuição da informação nociceptiva. Além disso, a gente tem uma analgesia condicionada ao repouso. Então, a gente também entra num processo de analgesia do nosso corpo, que aqui ele chama de placebo analgesia conditioning. Tá? Então, é um processo que funciona como um placebo, que não tem nenhum tipo de intervenção, óbvio, mas o meu cérebro faz o seguinte: ele faz uma analgesia quando eu vou dormir. E a duração do sono e a instabilidade em pacientes com dor crônica. Isso também está tabulado. Foi o que eu falei para vocês. Os padrões de sono e a função de sono pode ser alterada em pacientes com dor crônica. E aí, o que a gente fala? Pacientes que dormem menos de 6 horas ou que dormem mais de 9 horas, eles estão propensos a ter dor crônica. Ou seja, essa é a pergunta clínica que você tem que fazer. Como está o seu sono? Ah, meu sono está assim, assim, assim. Você dorme menos de 6 horas? Sim, é um fator de risco de sono para o nosso paciente crônico. Você dorme mais de 9 horas? Tem a necessidade de dormir mais de 9 horas? Esse paciente também pode estar crônico. E aí ele fala também do seguinte, da instabilidade do sono, também pode estar associada com alguns tipos de dor crônica, por exemplo, com fibromialgia. Então, sono instável também pode gerar alguns problemas, como a fibromialgia, que é uma síndrome de dor crônica. Insônia e dor crônica. Então, a gente fala o seguinte: como o nosso sono tem que começar de 20 a 30 minutos depois que a gente vai para a cama, a prevalência de insônia é reportada como 30 a 40% dos pacientes é reportada em 30 a 40% dos pacientes com dor crônica. Então, ó, a gente tem o seguinte: o nosso paciente com dor crônica, aqui, ó, a prevalência de insônia acontece em 30 a 40% dos pacientes com dor crônica. Essa é a correlação que a gente tem. Outros estudos mostraram que 20% dos pacientes com dor lombar são crônicos e outros estudos têm umas outras relações. Mas olha, 30 a 40% de correlação. E aí ele fala o seguinte: qual é a relação de dor orofacial e distúrbio de sono? Então, a pergunta final, a gente entendeu os mecanismos de dor e a privação de sono que causa. Agora eu pergunto o seguinte: o mecanismo de dor orofacial e a privação de sono que causa. Agora, essa dor orofacial e esse distúrbio de sono, a gente pode encontrar uma correlação? Aparentemente, sim, pelo que a gente viu até agora. Mas o que ele conclui no estudo? Distúrbio de sono também ocorre em pacientes com dor orofaciais. Por exemplo, 20% dos pacientes com neuralgia do trigêmeo ou alguma outra neuropatia orofacial ou uma condição de dor de disfunção temporomandibular reportam que ficam acordados durante a noite ou têm uma qualidade ruim de sono, uma pobre qualidade de sono. Um laboratório de polissonografia, um estudo de um laboratório de polissonografia falou que os pacientes com disfunção temporomandibular revelam aproximadamente que 36% desses indivíduos têm insônia e 28% têm apneia do sono. Então, temos aí correlações significativas.
Um recente estudo sobre o sono demonstrou que os pacientes com dor miofascial na articulação temporomandibular têm mais distúrbios de sono que sujeitos controle e pior qualidade de sono. No entanto, 70% dos pacientes com disfunção temporomandibular têm uma dor orofacial, piora pela manhã e bruxismo durante a noite. Como foi mostrado nesse estudo, e 3 estudos observacionais prospectivo controle, a dor matinal não tem uma correlação com uma alta frequência de dor mandibular, com as contrações da dor da musculatura mandibular e relação com bruxismo também. No entanto, a relação de causa e efeito entre dor e hiperatividade dos músculos mandibulares como um marcador não está, não temos dados que suportam isso. O que a gente pode concluir nesse estudo aqui? E as conclusões são muito interessantes. Percebem como esse estudo foi muito bem conduzido? Por isso que eu quis trazer esse estudo para vocês. Ele foi muito bem conduzido, muito bem explicado, muito bem organizado. Então, é tudo que eu falo para vocês. Vale a pena você ler esse estudo devagar e entender cada passo. Os processos entre a dor e as interações. O sono, como foi descrito acima, envolve uma alterações psicológicas e inputs sensoriais do sistema nervoso central, com uma redução da atividade neuronal tálamo-cortical, mais uma transição das reatividades dos sinais neurais que são ativados na medula e na região do cérebro. Essa modulação pode contribuir para uma diminuição da responsividade ao estímulo externo durante o sono REM, de modo a preservar a continuidade do sono. Então, o paciente com dor, à noite, ele tem uma diminuição do quadro exatamente para ele conseguir tentar dormir. Uma limitada informação está disponível dos mecanismos envolvidos na dor orofacial e nas interações de sono. A excitabilidade da parte trigeminal sensório-motora durante o sono REM é diminuída em comparação com o estado de alerta e pode envolver mecanismos inibitórios como o núcleo motor do trigêmeo. Um comportamento sensório-motor testado nesses 2 estudos envolve interneurônios ou as adjacências do motor do núcleo, daquela área cerebral do nervo trigêmeo, e um complexo mecanismo de portal, né, de porta, que dá lugar a componentes específicos durante o sono e durante o estado de vigília. A atividade de muitos neurônios nessa região específica de decodificação do trigêmeo no cérebro, assim como a responsividade das respostas à dor orofacial, do estímulo orofacial, incluindo até a polpa dental, são atenuadas durante o sono, durante a parte REM do sono. E isso gera um processo de liberação de hormônios específicos no cérebro. Apesar de tudo isso, a relação não está clara desse mecanismo modulador envolvido nessa região crônica. Ou seja, esse estudo muito bem desenhado afirma o seguinte: a gente tem uma relação de pacientes crônicos, de pacientes com dores crônicas, em relação ao sono. Então, o seu paciente com dor crônica, o que você precisa ver? Quando você deita na cama, depois de mais ou menos 20 a 30 minutos, você já pega no sono? Sim. Então, ele está conseguindo desligar. Você permanece na cama menos de 6 horas? É um outro fator de risco. Você permanece na cama mais do que 9 horas? São os outros fatores de risco. Então, essas são as perguntas que você tem que fazer para o seu paciente crônico para saber se ele tem alguma alteração de sono. Porém, se o seu paciente tiver uma dor crônica orofacial, o que é mais importante você fazer? Você realizar um diagnóstico diferencial para saber se ele tem uma DTM, articular, muscular ou mista, ou se esse paciente tem uma alteração trigeminal. Se ele tiver uma alteração trigeminal, você tem que fazer os caminhos do diagnóstico. Será que isso é uma alteração somente sensorial nociceptiva? Tem algum envolvimento da região
de informação do tronco cefálico do trigêmeo ou tem um envolvimento tálamo-cortical. Então, qual que é a dimensão dessa percepção de dor? É interessante nesse paciente você aplicar o questionário McGill para saber quais são as dimensões da dor desse paciente. Além disso, esse paciente pode ter uma disfunção temporomandibular, que pode ser articular, que pode ser muscular ou pode ser mista. Sabendo fazer esse diagnóstico diferencial, fazendo o diagnóstico do sono, fazendo esse diagnóstico diferencial dessa dor orofacial, esse estudo não conseguiu demonstrar que os mecanismos de dor podem ter mecanismos de dor orofacial podem ter uma relação direta com o sono. Porém, paciente crônico, sim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui no comentário se vocês querem o vídeo do questionário McGill. Valeu, é nóis.